Pessoal, não esqueçam de dar o like na hora de assistir o vídeo, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E se gostar, se inscreva e ative o sininho para receber notificação de um novo vídeo. O canal está com Instagram e quem puder seguir ficarei muito grato, pois isso ajudará muito na divulgação. Agradeço a todos de coração pela ajuda, então vamos para o relato. Boa noite a todos do canal Terror e Chuva. O meu nome é Bruno e hoje eu irei compartilhar um relato que foi contado pelo meu avô. Bom, segundo ele, há muitos anos atrás, na Paraíba, existiu uma onda de medo entre as pessoas, pois elas acreditavam que um espírito maligno de cangaceiro rondava aquela região, e em todo lugar que aquele espírito passasse, tudo se tornaria improdutivo. Os ranchos secavam, os animais morriam de sede e fome, e aqueles que ousassem a penetrar na caatinga durante a noite, os mesmos acabariam caindo nas garras do maligno, que além de roubar os seus bens, também sequestrava as suas mulheres. E além disso tudo, como se já não bastasse, as pessoas ainda seriam acometidas por uma loucura, ou algo muito mais grave que seria o risco de perderem a sua própria vida. Muitos acreditavam que aquela história não passava de boato, enquanto outros mais sensatos diziam que aquela região foi realmente castigada e que uma força do mal estava presente naquele lugar e se estendia a toda a caatinga do Nordeste brasileiro, e não somente na região da Paraíba, pois certa vez, no final do dia, um criador de gado saiu à procura de suas criações que haviam fugido do curral. E pensando ele que os animais foram em direção da caatinga, ele preparou um cavalo e partiu em busca dos seus pertences. Aquele homem cavalgou por vários quilômetros em busca do gado fugitivo, e com o passar das horas, a noite chegou na região, enquanto o solitário cavaleiro continuava sua busca com o despontar da lua. O homem não levou o relógio, e por isso ele perdeu a noção de quanto tempo estava vagando por aquela região. O seu cavalo já demonstrava a sensação de cansaço e caminhava com a cabeça baixa, e o homem também já estava ficando cansado e meio sonolento, quando de repente ele viu um vulto atrás de algumas rochas. Ele pensou que poderia ser um dos seus animais que estava procurando. Ele foi até o local para constatar, e para sua surpresa, ele não encontrou nada atrás daquele rochedo, além de pedras e algumas pequenas árvores quase que secas. O homem deu a volta no local e ficou admirado, pensando o porquê que o animal se afastou rapidamente. Ele parou seu cavalo e, sem sair da sela, o mesmo olhava ao redor em busca de uma outra movimentação que poderia levá-lo até o gado. Aquele lugar estava em completo silêncio, então o homem pensou que o vulto que ele viu poderia ser algo que ele imaginou, pois a luz da lua estava batendo nos galhos das árvores, que continham pouquíssimas folhas e formavam sombras, que através de um olhar cansado poderia se imaginar muitas outras coisas. Então o homem chegou a pensar que o seu gado pudesse ter ido para uma outra direção, ou podia também ter voltado para o seu curral. Durante aquelas horas pensando, assim um cavaleiro decidiu voltar para casa, enquanto seguia bem devagar para não forçar o seu cavalo. O homem ouviu um barulho de galhos sendo quebrados por detrás dele. Então ele parou seu cavalo e olhou, e não viu nenhum animal. Logo depois uma coruja passou voando. Ele chegou a pensar que talvez pudesse ser ela que tivesse quebrado algum galho seco por detrás dele. Pouco mais adiante, outro barulho de galhos sendo quebrados, e chegou novamente aos ouvidos do homem. Só que dessa vez, ele não parou para observar, pois o ruído vinha de um lado da trilha por onde ele estava passando, pois naquele lugar também não havia ninguém.
Naquele momento o homem começou a ficar preocupado e pensou se poderia ter sido a coruja mesmo que havia causado aquele barulho. Ele ficou mais apreensivo no momento em que viu seu cavalo cabisbaixo levantar a cabeça e movimentar o pescoço para olhar dos dois lados do caminho. Dizem que os animais conseguem detectar o perigo quando ele está bem próximo, pois o cavalo estava agindo como se alguma coisa estivesse incomodando ele. O vaqueiro então sentiu de imediato, através do comportamento do seu cavalo, que algo o deixou agitado subitamente. O cavalo começou a relinchar, dando coices no ar, deixando a entender que se estivesse querendo se livrar de alguma coisa que agarrou as suas patas. Aquele animal ficou tão inquieto que quase derrubou o homem que o montava. Procurando a se proteger, o vaqueiro segurou firme na rédea com uma das mãos e com a outra agarrou com força na sela, e assim evitaria de levar um tombo. De repente, ele ouviu um barulho de uma pessoa correndo na retaguarda, e aparentemente, a julgar pelo som causado pelos pés da pessoa que ficava cada vez mais forte e que estava vindo naquela mesma direção que ele estava, foi então que ele viu uma pessoa usando chapéu e roupas iguais à de um cangaceiro, que na hora do susto, acidentalmente, as rédeas foram afrouxadas e o cavalo saiu em disparada em meio do nada. Enquanto se afastava, ele viu que aquele vulto assustador corria de forma paralela, e alguns minutos depois, o barulho parou e o cavalo exausto caiu e ficou deitado sem forças para se levantar. Além do cansaço, ele também estava com sede, e o seu dono não pensou duas vezes. Levou seu pouco de água restante em seu frasco, que seria utilizado por ele mesmo, e despejou no seu chapéu, e deu para o cavalo beber. Mas a pequena quantidade de água não foi o suficiente para que o cavalo recobrasse as suas forças, e diante daquele incidente, o vaqueiro então decidiu, retirou seu freio e a sela do animal e o deixou deitado ali descansando. Depois o homem saiu correndo e foi seguindo em direção à casa dele. Alcançou algumas cabeças de gado que também voltavam para o rancho. Tentando se camuflar, o homem prosseguiu a caminhada, se escondendo por entre os animais. E no dia seguinte o vaqueiro voltou até o local onde havia deixado seu cavalo. Mas ele não encontrou nenhum animal e nem os acessórios, que também foram deixados por ele, pois haviam rastros de cavalo. O vaqueiro pensou em segui-los, mas as marcas se misturavam com as de outros animais que passaram naquele lugar também. O vaqueiro, que estava no interior da caatinga, avistou quando dois homens montados em cavalos se aproximaram dele e, ao chegarem perto do vaqueiro, os dois homens o chamaram de João e depois perguntaram o que ele procurava. João então respondeu à pergunta e também ficou sabendo que durante a madrugada passada alguns porcos foram levados por algum ladrão que havia invadido um chiqueiro do rancho vizinho, e as marcas mostravam que ele seguiu na direção da caatinga, pois aqueles dois homens estavam procurando os porcos que o ladrão havia levado. O João não queria falar sobre o vulto que o perseguiu, mas os homens disseram que, se fosse preciso, voltariam durante a noite para procurar o ladrão de porcos. Foi então que o João decidiu falar sobre a sua experiência desagradável. Os dois homens também conheciam a história do cangaceiro fantasma e disseram que não acreditavam naquela baboseira e que aquele boato foi inventado por ladrões iguais aos que roubaram os porcos e o cavalo, pois a intenção deles era manter as pessoas afastadas dos esconderijos deles e que provavelmente se encontravam em algum ponto da caatinga. Aqueles dois homens disseram também que pretendiam voltar à noite para fazer uma averiguação do local, e se eles encontrassem algum suspeito, eles o fariam a confessar o roubo, e se por acaso viesse a se recusar de se confessar, ele logo viraria fantasma também, pois os proprietários dos porcos que foram roubados estavam muito irados com todo o ocorrido, pois no mesmo dia, no início da noite,
eles foram até o rancho do João e o chamaram para que fosse junto deles. Horas mais tarde, os três já estavam juntos. Eles haviam penetrado alguns quilômetros da caatinga adentro, em busca dos animais e do ladrão que os levou. Foi então que, por volta da meia-noite, eles acabaram vendo um vulto que estava correndo por entre as pequenas árvores espinhosas e pensaram que poderia ser algum gatuno que procuravam. Eles então impulsionaram seus cavalos e saíram em perseguição ao suposto ladrão, no qual queriam fazer arrepender-se de sua rapinagem. Cegos pelo ódio, aqueles homens não perceberam que estavam sendo levados para uma armadilha, e ao descerem por uma trilha no terreno seco e pedregoso, eles acabaram entrando em uma fenda estreita, onde cabia só um cavalo de cada vez. Naquele momento, os cavalos ficaram impacientes e queriam voltar, mas naquele ponto da trilha não os permitiam fazer isso, por ser muito apertado por entre as duas paredes rochosas, evitando assim que os cavalos e os seus donos pudessem mudar de direção. Então era preciso ir até o final. O João era o último dos três cavaleiros, e foi ele que viu primeiro uma sombra descendo por um dos barrancos. O vulto ficou em pé atrás deles, e naquele instante os cavalos começaram a dar coices tão fortes que arrancavam faíscas das rochas. O João gritou quando viu o vulto do cangaceiro caminhando, e aquele fantasma estava chegando perto dele. Ele gritou dizendo para os dois homens que estava com ele: "Meu Deus, é o fantasma! O fantasma está aqui! Sai daqui, demônio!" Ao mesmo tempo, aquele ser desconhecido deu um tapa no cavalo do João, e o mesmo correu atropelando os outros à sua frente. Depois de muita gritaria e relincho dos cavalos, eles chegaram em um lugar espaçoso, que era rodeado por um grande círculo de barrancos, e só podiam sair dali se eles voltassem pelo mesmo caminho por onde haviam entrado. Mas o vulto do cangaceiro ficou parado diante da passagem, querendo impedir a fuga daqueles homens. Foi então que um dos homens que estavam com o João, o mesmo se encontrava armado, pois naquele tempo as pessoas tinham permissão para isso. Então ele sacou o revólver e gritou ameaçando o vulto: "Sai da frente, senão eu vou atirar, hein? Sai da frente!" Aquela sombra do cangaceiro não se mexeu, e o homem atirou por 2 vezes naquele vulto, que continuou imóvel, até que levantou os seus braços e sumiu depois que uma pequena avalanche de pedras fechou a passagem. Os 3 homens foram obrigados a permanecer no local até o amanhecer, e depois viram que aquele buraco provavelmente teria sido usado como esconderijos pelos cangaceiros. Na encosta de um dos barrancos havia uma cova aberta, e dentro dela havia um esqueleto com roupas de um cangaceiro, demonstrando que talvez com a chegada da polícia o grupo fugiu sem tempo de fechar a sepultura. Em poucas horas, o João e os 2 homens conseguiram se libertar da passagem e usaram as pedras para cobrir a cova. Antes de saírem, eles também improvisaram uma cruz de madeira e colocaram sobre a sepultura, e depois foram embora sem olhar para trás.